pouquinho mais elevada, a terra firme. Essa planície de terra firme não sofre alagamentos. Quanto aos planaltos brasileiros, a primeira coisa que podemos lembrar é que eles apresentam formas de relevo muito variadas, muito diversificadas. Nós vamos conhecer dois deles. Vamos voltar ao mapa, então. Podemos destacar aí para vocês o Planalto Atlântico e o Planalto da Bacia do Paraná. No Planalto Atlântico, uma forma de relevo característica, importante, são os mares e morros. Esse planalto ele é formado por superfícies onduladas, muito erodidas, muito desgastadas, cobertas originalmente pela Mata Atlântica, pela floresta tropical. No Planalto Atlântico, também encontramos algumas escarpas formando serras, como, por exemplo, a Serra do Mar, ou então a Serra da Mantiqueira. No caso do Planalto da Bacia do Paraná, uma forma de relevo típica é a cuesta, erroneamente identificada como serra. Por exemplo, a Serra de Botucatu, no interior de São Paulo. Nas cuestas, nós observamos duas camadas de rochas. Numa porção inferior, uma camada sedimentar, de arenito, e, superficialmente, uma camada de rochas vulcânicas, o basalto. O basalto, quando decomposto, dá origem ao solo de terra roxa. É um solo muito fértil, muito importante para a agricultura. Vamos conhecer agora duas depressões do Brasil. Vamos voltar ao mapa. Quanto às depressões, podemos destacar a depressão sertaneja e a depressão periférica. Essa depressão sertaneja, e que acompanha também o vale do Rio São Francisco, ela é caracterizada por superfícies muito aplainadas, rebaixadas, localizadas entre serras e chapadas. A forma de relevo, chapada, é comum no Brasil, na região do sertão nordestino e na porção central do território brasileiro. A depressão periférica, ou depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, ela é importante pela ocorrência de jazidas de carvão mineral, especialmente no sul de Santa Catarina, no Vale do Rio Tubarão. Essa depressão é composta por terrenos sedimentares e metamórficos. Muito bem. É importante também, depois de nós conhecermos todo esse relevo brasileiro, lembrarmos de algumas outras questões importantes sobre esse relevo, não só do Brasil, mas do mundo como um todo também, e de alguns aspectos geológicos. Nós preparamos algumas questões que nós vamos analisar e vamos complementar esse conteúdo de relevo que é muito importante para o seu vestibular. Então, vamos ver a primeira questão que nós preparamos. O que são os agentes endógenos e exógenos que atuam sobre o relevo? Esses agentes atuam tanto na construção quanto na modificação do relevo. Os agentes endógenos atuam a partir do interior da crosta. Eles envolvem, por exemplo, as atividades vulcânicas, o deslocamento das placas tectônicas e o choque entre elas, ou então as atividades sismológicas, os terremotos. Os agentes exógenos atuam a partir da superfície do planeta. Inclui, por exemplo, a ação dos ventos, das chuvas, da água dos rios, dos mares e até dos seres vivos. Vamos verificar a nossa segunda questão. Por que o Brasil não é afetado por terremotos violentos? Os terremotos violentos ocorrem no contato entre as placas tectônicas, em grandes falhamentos geológicos ou nos dobramentos modernos. O Brasil não apresenta essas características e não tem áreas vulcânicas ativas. O relevo brasileiro, ele é geologicamente estável, ele é de formação antiga. Vamos agora à terceira questão. Qual é a origem dos combustíveis fósseis? O carvão mineral é resultante do soterramento e da fossilização de antigas florestas, ocorrendo esses fatos principalmente no período carbonífero da era paleozoica. O petróleo e o gás natural são resultantes da decomposição de seres marinhos. No Brasil, uma das principais áreas produtoras de petróleo é a plataforma continental, áreas marinhas, com destaque a Bacia de Campos. E agora a nossa quarta questão. Por que um famoso filme exibido nos cinemas
levou o nome de Jurassic Park. Claro que você se lembra desse filme, que envolvia a figura dos dinossauros. Os dinossauros viveram no período Jurássico da Era Mesozoica. A extinção dos dinossauros ocorreu no final da Era Mesozoica. Seres humanos e dinossauros não coexistiram. Os seres humanos apareceram posteriormente, durante a Era Cenozoica. Muito bem, nós vimos alguns aspectos importantes. Evidente que você precisa estudar muito bem esse assunto, tá, para o seu vestibular. E nós nos vemos na próxima aula. Até lá!